Olá, advocacia piauiense! Estamos aqui hoje para uma entrevista muito especial, a primeira entrevista feita pela ESA, Escola Superior da Advocacia, no mês de abril, estará fazendo aí 29 anos, e o pontapé é o nosso primeiro podcast. A escola não poderia deixar de chamar, nesse momento, o professor extremamente gabaritado, que tem uma história de vida acadêmica, profissional da advocacia, da música, não é? Das variedades que ele exerce, ainda é empresário nesse mundo jurídico, para passar pela advocacia, o que é a carreira jurídica, as várias vertentes que o direito pode abrir para vocês. A intenção da escola, a partir de agora, é apresentar essas personalidades jurídicas do Piauí, que já fazem sucesso aqui, fazem sucesso fora, têm uma carreira consolidada, para que a advocacia jovem entenda como construir a sua carreira. Essa é a função da escola, preparar, dar à advocacia um suporte acadêmico de formação e nada melhor do que trazer as experiências. E hoje estamos aqui com o nosso querido professor Marcelo Leonardo Simplício, nosso famoso civilista, também, né, aliás, desculpa, também guitarrista de banda, empresário da música, tantas coisas, tantas qualidades em uma única pessoa. E que está agora, no mês de abril, lançando seu livro jurídico. Já fica uma indicação para todos os estudantes de direito, profissionais. E a gente vai bater aqui um papo com o professor Marcelo para que ele explique melhor para a gente como ele construiu essa carreira, como consolidar uma carreira jurídica nessas várias vertentes. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, professora Roçan. É um prazer muito grande retornar aqui para a OAB Piauí e uma felicidade imensa participar de um podcast, né, feito pela OAB. A OAB sempre crescendo, ampliando suas atividades, levando um serviço de qualidade para todo o Piauí, para todo o Brasil agora, com um podcast que vai ao ar mundialmente, né? A gente pode falar assim. Então, parabéns para todos vocês, para você, que é o presidente Raimundo Jun, por esse trabalho muito bacana que vocês estão fazendo. Bom, é um trabalho difícil, mas é um trabalho construído com vocês, né. Professor Marcelo, eu gostaria de que iniciássemos falando como foi essa construção. Lá desde os meados da faculdade, até chegar a essa ideia do civilista que se tornou um sucesso, uma referência nacional, né, o mestrado, o livro que está agora aí, né. Mais tarde vamos falar. É, claro, com certeza, que é um livro inclusive bem atual. E que para que os advogados entendam que a advocacia não é só tribunal, não é só fórum, não é só processo. Uma consolidação de carreira, ela passa por várias leituras, não é, por vários momentos também da construção desse caminho. E eu acho que mais que nunca você tem experiência para nos relatar como foi que chegou até aí, como as ideias surgiram. Bom, a minha vida nunca foi muito assim planejada com a régua e uma caneta e uma calculadora, não. As coisas foram acontecendo, os caminhos foram variando e eu fui para frente, digamos assim. Eu fiz direito, né, aqui na Federal, que é ali na U. Fiz 1 ano antes também de comunicação social, quase que eu virei jornalista aí, mas terminei entrando aí pelo direito na Federal. Quando eu estava na faculdade, meu pai teve um problema financeiro muito grande, trabalhava no banco, porque os bancos aqui fecharam no Brasil inteiro, né, e eu tive que fazer dinheiro de alguma maneira. Você falou da música, então começou aí nessa época. Eu fui tocar profissionalmente de noite para ganhar dinheiro, que eu tinha que comprar meus livros, comprar roupa, pagar meu transporte, tinha que me virar. Papai naquela época, infelizmente a gente ficou numa situação complicada, né, cara, sem culpa nenhuma dele, então é isso. Mas enfim. E eu passei enquanto eu fiz o meu curso, eu tinha que tocar, né, eu era músico também. Quando eu me formei, aí eu resolvi: "Olha, eu vou parar de tocar, porque agora eu vou tentar realmente advogar e tal, esse curso bacana, o curso tem muita possibilidade", e comecei a advogar. Passei muitos anos só na advocacia e também, no meio empresarial, musical, né, nunca larguei isso completamente, a música. E em 2007 eu comecei a lecionar. E assim, eu acho que eu fui salvo também muito por isso. Eu me encontrei demais, como professor, tá. E ali eu dei uma, assim, uma renovada na minha vida, esse momento aí, 2007. Então fiquei muitos anos, sendo professor, sendo advogado, e afastei 1 ano para ser gestor público, fiz uma aventura na minha vida e não sei se ainda teria coragem hoje em dia, fui presidente da fundação O Senhor Chaves, né, que é Estado de Secretaria de Cultura
de Teresina, passei 1 ano lá, que me afastei da advocacia. Era até conselheiro aqui no AB na época, nessa época aí, foi 2012, por ali. E quando retornei, acabou tudo, voltei pra advocacia, continuei sendo professor. E mais uma vez estava na vida com aquele tempo meio assim de eu fico o tempo todo procurando alguma coisa nova para fazer. E aí em 2018, nas férias de 2018, eu estava em casa, deitado numa rede ali. Hoje tá uma polêmica danada, se pode usar rede, se não pode aqui, né. Na minha redinha lá em casa, e aí eu pensei: "Cara, eu poderia, eh, levar um pouco para as pessoas a minha paixão pelo direito civil". Eu sempre gostei, nunca divulguei em outra área, criminal, nada, só direito civil. Já dava aula de direito civil há um bom tempo, e aí eu pensei assim: "Ah, então eu vou criar um perfil no Instagram para bater bola com meus alunos, para trocar alguma ideia", tentando levar de uma maneira simples, de uma maneira direta, coisas que a gente via em sala de aula ou e coisas da vida que eu via na advocacia, para o mundo deles. Então eu mirei nos meus alunos naquela época, né. Mas eu tive uma surpresa, assim, até hoje eu não sei muito bem explicar como foi isso, que funcionou muito bem, muito rápido, tudo isso aí. Então eu mirei nos meus alunos, eu não revelei na época quem era, um civilista, né, que é o perfil lá do Instagram, e eu vi as pessoas comentando: "Rapaz, tu viu um negócio ontem aquele civilista?" Eu disse: "Que é civilista?" E eu calado, parecia assim que era o segredo do Batman, né, super eu não dizia, e não sei explicar muito bem porquê, mas algo em mim dizia: "Bota o perfil aí", e não diz quem é exatamente. E fora daqui eu comecei a perceber que já tinha gente falando e tal. E aí uns 6 meses depois é que de repente eu resolvi assumir o perfil e tal. E nessa história eu acabei acertando não só os meus alunos, mas uns alunos de outras pessoas que eu nem conhecia, de outros estados, e nos professores meus colegas, e nos professores que escreviam os livros que eu lia. E eu lembro demais, assim, o primeiro grande professor, autor, escritor que passou a me seguir foi o Paulo Stouza, né. Ele veio aqui em Teresina para uma palestra, me apresentei, falei que tinha um perfil, assim: "Ó, esse tem tanto", que eu acho que eu tinha uns 4 mil seguidores, pouca coisa até. E eu falei: "Ah, ele não vai seguir, eu não sou ninguém ainda e tal". Mas aí pra minha surpresa, quando eu cheguei em casa à noite, ele estava lá me seguindo. Eu pensei: "Não, amanhã ele vai tirar", falei assim: "Ó", e ficou e começou a curtir as coisas que eu postava e tal. Meses depois, eu conversei com uma pessoa que falava Tartus para fazer um sorteio lá no meu perfil, e eu estava com 10 mil seguidores naquela época. Ele me deu um livro lá de obrigações, eu acho até para fazer um sorteio, e aí começou também a me seguir e tal. E aí nessa a coisa foi crescendo na velocidade que nem eu sei muito bem, honestamente, assim, explicar. Hoje, né, o Civilista lá, que é o meu perfil, a gente tem 75 mil seguidores, assim, é um número expressivo. Às vezes eu vou fazer conta de rapaz, acho que alguns municípios, né, não tem essa população. Vejo outros perfis de instituições grandes, coisas incríveis que tal, às vezes não tem tanta gente, então assim, isso aumentou muito a minha responsabilidade. Tanto que tem épocas até que eu fico meio travado, preocupado demais, o que que eu vou botar, o que eu vou postar, eu não vou e tal. Eh, e virou uma grande responsabilidade para mim. Começou como uma brincadeira, sem pretensão nenhuma, sem um planejamento estratégico, aquela coisa, nada. E aconteceu, então hoje, assim, eu graças a muito trabalho, né, no início eu fazia muita postagem, muita coisa, estava muito presente, né, lá. Eu tive muitas portas abertas, conheci muita gente boa, muitos professores queridos, muitos autores que hoje eu posso chamar de amigos. Eh, Logo em seguida eu senti uma necessidade pessoal muito forte de fazer um mestrado, tanto por ser professor já há muitos anos, sim, né, o meu próprio mercado estava se fechando para quem não era de gestalicação. Eu estava lá meio mais que por conta da minha experiência, já advogava há mais de 20 anos, já era muito conhecido há mais de 10 anos como professor, então assim, existia um certo respeito, né, mas eu via que eu tinha que ter algo mais de título. E aí apareceu o mestrado aqui na Federal, do Piauí, tentei antes de ciência política, quando eu fui fazer o mestrado acabou, fiquei arrasado, mas a mais que vem para bem, logo 2 anos depois veio o mestrado em direito, passei lá, foi uma maravilha ter feito o mestrado, assim, eu adorei. E com o mestrado, assim, aquela história, né, quanto a gente mais trabalha, mais vai atrás, mais tem sorte. As coisas acontecem. Consolida, né? Com o mestrado, eu terminei com esse trabalho pronto.
feito. Mas estava meio guardado. Ali, eu nessa correria da vida e tal, mostraram com uma pessoa aqui, mostrava o que aconteceu por lá. Até que no ano passado, conversando sobre esse tema, né, que é a revolução do acesso, propriedade e contrato na era digital. Como você falou bem, é um tema atual, é um tema que mexe assim, como é que é isso mesmo desse acesso, como é que é essa história de propriedade e contrato nessa era digital, assim, mexe uma curiosidade na hora das pessoas, quando a gente vê o tema, o PC, que as pessoas perguntam, sim. E aí, nessas conversas e envios do material para algumas pessoas, o Felipe Braga Neto, que é grande, querido amigo e autor, professor renomado, que escreve hoje em dia, junto com o professor Nelson Roosevelt, dispensa lá apresentar, Grandes referências do direito civil. que tem a coleção com o professor Cristiano Chaves, infelizmente faleceram, deixou muito cedo, né? Hoje é o Felipe Braga Neto que escreve junto com o professor Roosevelt. Então ele leu e adorou. Disse, Marcelo, isso aqui tem que ser publicado, vamos ver. Então eu mandei para algumas editoras. E a Juspódio, que é uma grande editora nacional, né, no Brasil, Mário também, que é editora aqui dos nossos livros dele lá, achou interessante. Entrei em conversação com eles e aprovaram o material, a Isabela lançar o livro. E o prefácio é deles dois, né, do Nelson Zenaldi e do Felipe Braga Neto. E aqui estou eu, assim, estudei, trabalhei, ralei, estou lançando um livro. Não foi sorte, digamos assim. Foi muito trabalho. Eu estava lendo esses dias, o bicho chegou. Esse é um único exemplar que eu tenho em mãos aqui, né? Estou recebendo mais no próximo dia. Foram mais de 150 livros que eu tive que ler para fazer esse aqui. Foram 2 anos de pesquisa, né? Então nada acontece por acaso. Se hoje está aqui na Japan lançado nacionalmente, é porque antes eu tive que fazer um sacrifício enorme, né? E aí eu vejo um problema grande comum nas pessoas hoje, é pressa. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora, e querem pular etapas, né? Eu quero fazer sucesso, quero ser famoso, quero ser isso, sem ralar, sem Não consolidando nada. Parece difícil. se eu fazendo coisas de qualidade, vamos dizer, duvidosa, né? Sem uma essência muito grande, e aí vocês acabam não se sustentando. Então, não é fazer sucesso. Eu acho que ninguém deve ter esse objetivo de fazer sucesso na advocacia, sucesso como professor de direito. É ser um bom advogado, ser um bom professor, e aí a consequência vem, né? Começar a ser né? Então, assim, muito resumidamente, estou hoje eu aqui por esse caminho que eu trilhei. Famoso, né? E que é muito interessante, professor Marcelo, e hoje eu vou me permitir chamar de professor Marcelo, apesar de, sabe, declaro aqui que é um amigo muito querido e que eu acompanho a trajetória há muito tempo, por isso a escolha do seu nome, Muito obrigado. porque eu acho que a gente precisa mostrar para a advocacia que o resultado hoje é fruto de muita dedicação. E eu acho que às vezes faltam essas referências para a advocacia. A gente vive num mundo tão digital que da noite para o dia alguém tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, que às vezes as pessoas não pensam que quem está consolidado não foi assim. Aquelas pessoas que permanecem é porque elas construíram algo por muito tempo. E o que é mais interessante, que o presidente vem trazendo muito essas realidades da jovem advocacia do podcast, é que a sua história começou como a de muitos que estão aí imaginando, na dúvida, se vão dar certo no direito, né? Um momento difícil, uma família que estava precisando, né, naquele momento de um olhar mais delicado, e que aquele filho foi buscar várias formas de se manter e realizar seus sonhos, né. E isso eu acho que é importante a advocacia ouvir, porque me parece que esses jovens de hoje pensam que tudo é muito fácil, quando na verdade não é. E o exemplo dos vários caminhos, né, como eu disse aqui no início, a gente sabe que você é um excelente guitarrista, né. Tem épocas que eu passo assim 1 ano afastado, aí tem épocas que eu volto a namorar com a guitarra. Mas todos são seus fãs, né. Eu até vou fazer aqui uma observação, eu costumo dizer que eu tenho 2 bandas que eu tieto, né. Aí o YouTube, todo mundo sabe, e a banda que o professor Marcelo, Mas que moral. né, é guitarrista. Tem show, eu tô lá, não faço tanto esforço, que é o Cojobras, não faço tanto esforço, mas dos outros, mais deles eu faço, vou até na chuva se for o caso, por conta do sucesso. E você falou do mestrado, né, o mestrado, a formação acadêmica, isso é o foco da ESA. A ESA, ela vive hoje um momento em que ela, graças a Deus, tem consolidado esse caminho junto aos advogados, conseguido convencer que
A academia não é só o título, a academia é um network, a academia é um caminho para outras oportunidades, ouvir as experiências. E a importância do mestrado. Houve uma diferença entre o Marcelo antes do mestrado e o Marcelo depois do mestrado? Muita diferença. Impressionante. Professor, nossa. Tá, você fica à vontade. Isso é muito importante. Foi uma pergunta maravilhosa que você fez, que me dá a oportunidade de dar a minha vivência sobre isso. Sim. Quando eu fui fazer mestrado, eu já estava há mais de 20 anos advogando. Já estava há mais de 10 anos dando aula. Eu estava contando outro dia, eu já dei aula para em torno de 8.000 pessoas. É muita gente. Aqui, enquanto a gente esperava, eu vi 2 ex-alunos meus. Onde eu vou, eu encontro aluno meu, tribunal, foto, todo lugar. É muito bacana isso. Então eu poderia muito bem dizer assim, eu estou com 22 anos de advocacia, eu estou com 10, 15 anos como professor, todo mundo me conhece, dou aula em 3 lugares, dou aula em várias pós-graduações, e me conformar. Mas essa inquietação é uma coisa minha, né. E como eu falei, eu notei que o próprio mercado estava pedindo algo mais. E eu me senti mal uma vez, por exemplo, que eu fui todo ano eu vou para pelo menos um congresso fora de Teresina, assim, todo ano, essa Já palestrou também, já. né? Eu participar todo ano no Congresso de Estudo Brasileiro de Direito Contratual, né, eu sou diretor aqui no Piauí, membro nacionalmente aí, todo ano eu vou. E lá eu percebi como as pessoas investem muito na qualificação. Eu me senti um pouco incomodado com isso. E aí aquela história do brio, né? Por que não? O que eu não posso fazer? Qual foi meu problema? Quando eu fui pensar já em virar professor e mestrado e tal, eu já estava para a vida aqui. Muito adiantado, advogando no escritório muito grande, casado, já estava com filho. E a vida naquela correria, então eu não tinha mais condições de ir para fora de Teresina, fazer um curso desse longe, caro. E eu esperei aqui e não tinha mestrado aqui, né. Por isso quando você falou aí desse trabalho da ESA, eu fiquei a gente fica muito feliz, porque quem hoje já chega tendo acesso a tudo isso, é muito bom. É só Negociar, é né? só querer e fazer, né. Claro, se esforçar para entrar, mas, a gente ficava esperando, porque não tinha oportunidade, né, a gente não tinha oportunidade. E aí, eu até 2 coisas que se cruzam também na minha vida, então eu aprendi muito com a vida isso. A vida não é só feita de coisas boas, e não só é feita de coisas ruins. Eu acho que a vida é uma sucessão de coisas ruins que tem coisas boas também acontecentes, né. Parece coisa meio pessimista, mas eu acho que é realista. Para o jovem também de hoje, ele não pode achar que a vida é fácil, que tudo é tranquilo, não é. Então, por exemplo, quando abriram finalmente o mestrado, eu digo: agora eu vou fazer". Claro, eu estava otimista, aí a minha mãe adoeceu, muito grave, e na época da seleção minha mãe faleceu, em 2019. E eu não fui fazer, tinha a menor condição de fazer a prova. Eu pensei: "Pô, sonhei tanto com esse mestrado, não fiz, eu não morrer e tal". Aí abriram a segunda turma, né, no mesmo ano. Eu estava no Rio de Janeiro, no congresso, conversando lá: "Vai ter o mestrado, Terezinha", de meu Deus, falta um mês, eu: "Cara, quase não faço", com medo de não passar. Porque já era professor há muito tempo, já era advogado há muito tempo, e seria uma vergonha se eu fazer e não passar. A minha credibilidade ia ficar, de repente: "Ah, esse cara aí, ó, e tal". O civilista já estava perfil de referência nacional. Você falou uma coisa interessante, né, do público aqui, eh, o público lá do civilista, majoritariamente é de fora. O lugar que mais segue é São Paulo, depois Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Teresina. Aqui, olha só, é impressionante isso. Muito mais gente fora do que aqui em Teresina. E aí eu fiz o mestrado morrendo de medo de não passar. E passei muito bem e tal. E chegando lá, meu Deus, foi o paraíso. A Disney, para quem gosta de estudar, de ler. Agora é o seguinte, se você vai fazer mestrado achando que vai curtir, tem um títulozinho e tal, você vai para o lugar errado, né. Você tem que ler muito, escrever muito, você tem que gostar disso. E, foi uma aula de humildade. Entendeu? Você chegar lá, ver o tanto de coisa que você não sabe, o tanto de coisa que você precisa estudar, que você precisa melhorar. É artigo científico toda hora, é preparando dissertação, o livro veio da minha dissertação, é assim. Então, assim, eu não fui um cara, você me conhece desde sempre, arrogante ou de ficar, você foi humilde. Mas lá eu fiquei super humilde, porque você descobre que não sabe de nada. Quanto mais você estuda,
mas você vê que você não sabe de nada. E é um desafio. Eram muitos anos de profissão. Muitos anos de profissão. E eu estava dando aula em 3 faculdades na época, advogando, e veio a pandemia no meio de tudo isso. Tanto que eu abri mão de uma faculdade, porque eu vou ficar Sim. louco também, né, mudar, e encarei o mestrado como prioridade naquele tempo. Então, assim, eu hoje sou extremamente grato por ter feito esse mestrado, por ter conseguido terminar. É difícil entrar, é mais difícil ainda sair. E desse fruto aqui, que é o meu livrinho, que eu tô lua de mel com ele, né, que vai ser lançado agora em abril, né, Aqui na ela. inclusive na ESA, aqui no AB, no dia 14. Não sei se você tá vendo antes ou depois do podcast, vai lá e fica aí. Então fiquei muito feliz também com a possibilidade de lançar aqui, que é um espaço democrático, de muito prestígio, de muito respeito por todo mundo, do estado inteiro, então vai ser lançado aqui. Eh, então assim, eu recomendo demais. Eu acho inclusive, que um dos problemas que nós temos na advocacia é esse. Me formei, vou advogar, vou ganhar dinheiro, né. Mas você tem que ficar se qualificando o tempo inteiro, você não pode parar de estudar nunca. O direito muda o tempo inteiro, tudo muda, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que escrever bem, a gente tem que fazer petições bem feitas para provocar uma sentença bem feita, né. Assim, não adianta reclamar que o judiciário está fazendo decisões ruins, que o juiz não leu o processo, que é o ChatGPT que está fazendo, se eu também não estou lendo nada, e eu estou fazendo o ChatGPT defendendo as petições. E a substância, o meu conhecimento vai para onde, né? Cada processo é uma vida. Sim, cada causa é uma vida, aprendi isso com o Pablo Stoso, né. Cada causa que a gente pega como advogado é uma vida que está em jogo, não é um número de processo. E eu acho isso uma responsabilidade enorme, eu fico sem dormir às vezes. Muita gente fala: "Ah, mas o problema é o cliente, não é seu, você não pode, assumir o problema do cliente", mas eu fico preocupado com o cliente, é a vida da pessoa que está. Isso é responsabilidade. E aí como é que eu vou pegar uma causa se eu não tenho um conhecimento suficiente sobre aquilo ali, né? Eu fico sem dormir. Por isso que eu sou advogado em áreas que eu realmente digo: "Esse aqui eu sei mais ou menos, sei um pouquinho". A área contratual, por exemplo, né, é uma área que eu dou aula há 17 anos e advogo há muitos anos nisso, e não, isso aqui eu acho que eu consigo prestar um bom serviço, né. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem como professor e como advogado. Então, para isso, a gente tem que se qualificar, tem que estudar. A importância de uma ESA dessa que é gigantesca, tá, para qualificar as pessoas. Então, não é só: "Tenho carteira da OAB, pronto, agora eu vou advogar e vou ganhar dinheiro". Espera aí, não é só isso. E há um movimento, professor, que eu acho que às vezes a advocacia jovem, e alguns já até experientes também, não acordaram, mas que a gente que já está nesse caminho, somando a academia com a advocacia, percebe. O respaldo da formação acadêmica, me parece, aí eu, né, espero a sua aguardo o seu retorno de impressão, que pesa, né. Parece quando a gente chega no tribunal, chega numa audiência, que você é professor, que um funcionário diz: "Professor", me parece que muda um pouco o tratamento, o respeito, né. A gente percebe inclusive quando a gente vai, estava inclusive esses dias falando isso para alguns alunos aqui da escola, da ESA, que se você for verificar as comissões formadas para acompanharem as mudanças legislativas no país, todo mundo se auto-intitula professor, né. Nós temos os ministros que quando estão na tribuna, eles estão falando que são professores das universidades. Me parece, e essa é a impressão da professora, da pessoa que está como profissional, que isso nos dá um suporte maior. E às vezes é bom que a gente traga essa realidade para que o advogado perceba que a formação pode influenciar, inclusive na influência que ele vai ter na forma como ele vai ser tratado nos tribunais. Não sei se essa é a sua impressão. Totalmente minha impressão. Eu sou entusiasta, do ensino, educação. Eu tenho mais passando a ter mais de 500 livros só de direito civil. Sim. E eu sei disso. Quando a gente precisa de um livro, a gente Vai procura ficar acesso. escritório, né, assim, e eu acho pouco, eu quero mais, entendeu. Então, assim, quando alguém é reconhecido como alguém que é estudioso, você nunca vai perder nada com isso, você só pode ganhar. Sim. Né. Aí você faz um mestrado, não é que isso vai dizer: "Pronto, agora você vai", não é isso também não. Mas a gente nota a diferença, na hora que você acaba o mestrado ali, todo mundo olha: "Pô, parabéns, o mestrado, né. Ah, o cara tem um mestrado, tem um doutorado, tem isso". É algo a mais, é um diferencial. Bom, nós tivemos aqui a presença do professor Marcelo Leonardo,
Vocês já perceberam a figura, não é? Teremos outras oportunidades. O professor Marcelo estará lançando um livro em breve. Eu espero que todos vocês possam se deliciarem, né, saborearem, porque a escrita do professor Marcelo tem uma vantagem, eu posso dizer que conheço bem o que está escrito aí. Ela é fácil, de fácil compreensão. A intenção dele foi realmente contribuir com conhecimento. A gente tem um professor que conseguiu unir academia, advocacia e arte, né, na sua vida, e que tem uma história muito parecida com a de todos nós, de muitos que estão começando. Eu acho que a sua participação ela é fundamental, inclusive para que as pessoas se identifiquem. Às vezes você está ali naquele trabalho, tendo que estudar à noite, e pensando, será que eu consigo conciliar? Você foi a prova viva de que tudo deu certo, né? Então a gente só tem a agradecer. De que nem tudo é maravilhoso o tempo inteiro. Não, Por exemplo, de jeito eu nenhum. falei que minha mãe faleceu, né, do mestrado, depois eu fiz, né? Esse tempo já estourou, mas é outro depoimento que me Mas é marcou muito também. Ano passado eu perdi meu pai, né? Minha mãe foi em 2019, papai ano passado. 3 semanas depois do falecimento do papai, foi o aniversário dele, ó. E eu estava péssimo lá em casa, pensando, né, lembrando, pô, meu pai, calma. No dia do aniversário dele, eu recebi um e-mail das Spoilium confirmando que meu livro seria publicado. publicado. Olha só. Então, num momento péssimo da minha vida, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. No momento péssimo, quando eu perdi minha mãe, veio logo em seguida uma coisa maravilhosa e foi o mestrado. Então, quem está começando, quem está aí no início, não acha que tudo é ruim o tempo inteiro. E nem também fique encantado achando que tudo é maravilhoso, segundo a causa do 8 segundos reais, e aí agora, não. Se prepare que a vida é essa. Você falou, você encerrou com tudo chave. A gente tem que consolidar para que a gente possa sobreviver a esses momentos que são difíceis, mas quando está consolidado a gente consegue avançar. Foi muito bom sua participação, fico muito feliz. Sempre desejando seu sucesso, você sabe disso. Obrigado. Não é? Eu sou uma pessoa que gosto, eu digo muito, a educação, para mim, na minha vida, ela me transformou. Eu acredito que a educação transforma. Eu acredito que a gente tem que seguir esse caminho. A gente ouve a dos pais da gente lá atrás, né? A única coisa que não vão lhe tirar na vida, estude, que é a única coisa que não vão lhe tirar é estudo. Quando a gente cresce, a gente aprende que essa é a realidade, né? E a escola está aqui para isso, né? A ESA está aberta para todos. Eu costumo dizer que todos os projetos que chegam na escola, professor Marcelo, eles são muito bem aceitos. A gente faz um estudo, a gente aprimora, a gente melhora e a gente leva para a advocacia. A intenção da gestão, do presidente, da diretoria, da ESA, de todos que compõem hoje a OAB, é exatamente que a OAB sirva à advocacia, não a A ou B, mas a toda a advocacia. É essa a nossa intenção. Agradeço imensamente sua disponibilidade, eu sei da correria que você tem na sua vida, sei o quanto você é ocupado, mas eu fico muito feliz com essa sua contribuição, que vai ficar para toda a advocacia do Piauí, não é? E eu que agradeço, dou os parabéns pelo belíssimo trabalho. Nós aqui agradecemos, ficamos muito felizes nesse início aí dos 29 anos da ESA. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe as nossas páginas, acompanhe os nossos cursos e venham ser alunos do professor Marcelo também, porque ele faz parte dos quadros da escola. Muito obrigada a todos.